Alice é uma jovem de 32 anos que está prestes a abrir uma pequena empresa. Porém, ela tem muitas dúvidas em relação às leis trabalhistas. Por isso, Alice procurou uma amiga, a Júlia, que trabalha no departamento de uma grande empresa, para que ela possa lhe explicar sobre o cotidiano laboral. Júlia começou explicando a Alice sobre a duração de trabalho, dizendo-lhe que tanto o tempo de trabalho efetivo quanto o tempo à disposição do empregador são computados para fins de cálculo da jornada de trabalho. A jornada máxima de trabalho fixada pela Constituição Federal de 1988 é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. O limite mensal é de 220 horas. O intervalo para refeição ou descanso não pode ser suprimido ou reduzido em nenhuma hipótese. O trabalho noturno deve ser remunerado com um acréscimo de pelo menos 20% sobre a hora diurna. Trabalho noturno é aquele realizado entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, isso em área urbana. Para o trabalhador rural, o horário noturno é das 21 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte, na lavoura, e das 20 horas de um dia às 4 horas do dia seguinte, na atividade pecuária. A empresa deverá, através de seu responsável legal, anotar na ficha ou folha do livro Registro de Empregados o horário de trabalho combinado com o empregado, indicando, se for o caso, os eventuais acordos ou contratos coletivos celebrados. O horário do trabalho deverá constar em quadro organizado, conforme modelo expedido pelo Ministério do Trabalho e afixado em lugar bem visível. Esse quadro será discriminativo no caso de não ser o horário único para todos os empregados de uma mesma seção ou turma. O empregador que adotar registros manuais, mecânicos ou eletrônicos individualizados de controle de horário de trabalho, que contenham a hora de entrada e a de saída, e a pré-assinalação do período de repouso ou alimentação, intervalo intra-jornada, ficará dispensado do uso de quadro de horário, desde que fique essa documentação à disposição de uma eventual fiscalização. Para estabelecimentos com mais de 10 empregados, é obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período de repouso. Existe também a opção do banco de horas, onde poderá ser dispensado o acréscimo de salário, horas extras, se por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, acordo de compensação, de maneira que não exceda, no período máximo de 120 dias, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Júlia explica também a Alice a suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Suspensão do contrato de trabalho é a paralisação temporária dos seus principais efeitos e a interrupção do contrato é a paralisação durante a qual a empresa paga salários e conta o tempo de serviço do empregado. A suspensão, quando a empresa não está obrigada a pagar salários e contar o tempo de serviço, ou seja, quando deixam de vigorar as cláusulas do contrato de trabalho. E há interrupção, quando há o dever legal de remunerar o afastamento do trabalhador e continuar a correr a contagem do seu tempo de serviço. Observadas a interrupção e suspensão do contrato de trabalho, veremos agora como funciona o aviso prévio. Nos contratos por prazo determinado, empregado e empregador possuem plena ciência da data de extinção do vínculo de emprego, não havendo necessidade de comunicação do seu término. Nos contratos por prazo indeterminado, por sua vez, tal situação não ocorre, nascendo de tal circunstância a necessidade de avisar a outra parte acerca do interesse pela finalização do contrato. O artigo consolidado esclarece que a ausência de aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado
o direito de ser indenizado em valor correspondente aos salários do período relativo ao lapso de duração do aviso prévio, caso concedido. Da mesma forma, ocorrendo ruptura do vínculo sem aviso pelo empregado, fica autorizado o empregador a descontar dos valores rescisórios quantia equivalente aos salários do período respectivo. Trata-se, portanto, de uma obrigação que cabe às duas partes do contrato. O rompimento do contrato de trabalho pode ocorrer por iniciativa do empregado, o que denominamos de demissão. Ao pedir demissão, o empregado abre mão da multa indenizatória de 40% sobre o FGTS, da percepção do benefício do seguro-desemprego, além de ficar obrigado a dar o aviso prévio ao empregador, sob pena de ter o valor a esse pertinente descontado das verbas rescisórias às quais tenha direito. No entanto, são devidas as seguintes verbas: 13º salário, saldo de salário, férias vencidas e ou proporcionais acrescidas do terço constitucional. O mais comum é, porém, a despedida ou rescisão por iniciativa do empregador. Nessa hipótese, é desnecessária qualquer motivação ou justificativa, pois pertencendo a este o poder de mando, gestão e direção do empreendimento, cumpre-lhe tão somente proceder ao pagamento das verbas legalmente previstas para pôr fim ao vínculo de emprego. Depois da explicação de Júlia, Alice se sente muito mais segura para lidar com os empregados de sua futura empresa. Obrigada pela sua companhia e até breve.